Bom dia, a graça e a paz a todos em nome de Jesus. Louvado, engrandecido, excelso é o teu nome, Senhor. Nos céus e na terra, te louvamos, bendizemos o teu nome. Louvado seja o teu santo e excelso nome. Soberano, maravilhoso tu és, digno de toda honra, todo louvor, toda adoração. Foi-te dado todo o poder nos céus e na terra e tudo que nela há. Louvamos, bendizemos, te agradecemos, Senhor, eu te agradeço por tudo que o Senhor já fez na minha vida, na vida dos meus. Muito obrigada, Senhor, pela noite de sono, pelo ar que respiramos, eu e minha família, e creio que assim, cada um que esteja aqui e ouvirá também depois, agradeça por todas as coisas que o Senhor tem nos concedido, o alimento diário, a força que Ele nos renova todo dia, revigora as nossas forças, nos sustenta os nossos familiares. Ele nos livra de todo mal, tudo que Ele já vem nos livrando, concedendo o seu cuidado, o seu zelo para com cada um de nós. Oh, Senhor, muito obrigada, Senhor. Muitas vezes esquecemos de te agradecer, esquecemos de reconhecer o quanto tu és maravilhoso, o quanto tu tens feito por cada um de nós, o teu amor incondicional, teu amor infinito, que muitas vezes aquele que erra, quando erramos, mas o Senhor é um Deus que nos abraça, nos acolhe, sempre nos dá uma oportunidade, sempre nos dá uma nova chance, sempre acredita que cada um de nós podemos ser pessoas melhores, se ouvirmos a tua voz. O Senhor diz que aquele que ouve sua voz, o Senhor compara com um homem prudente, uma mulher prudente, ao ouvir tua voz e obedecer. Amados, quantos estão sofrendo porque estão dispersos da voz do Senhor. O Senhor tem falado com cada um de nós. Ele sempre usa alguém. Ele usa-nos para que a voz dele chegue a cada um de nós. Existem muitas pessoas que ouvem sim, ouvem, tem muito temor a Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e além de ouvir, ela pratica o que o Senhor usa seus vasos, seus discípulos, suas discípulas, para levar a mensagem. Existem pessoas sofrendo, amados. Eu sei que todos nós sofremos de alguma forma, carregamos a nossa cruz. Existem cruzes, né, que estão sendo mais assim, pesada. E o Senhor, Ele fala, né, assim está escrito na palavra dele, nas suas escrituras: vinde a mim todos que estão sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Foi feito um serviço aqui, amados, então muita poeira aqui, bem próximo. Então, desde ontem que eu tô com a garganta. Então, lendo o versículo que está em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que é que o Senhor está
nos mostrando aqui. Ninguém nos compreende tanto quanto o Senhor. Ninguém nos conhece tanto quanto o Senhor. Antes de nós confessarmos o Filho dele, todos nós somos criação dele, criaturas. E ele não tem ninguém que conheça mais a nós do que ele. Antes que nós fôssemos formados no ventre de nossas mães, ele já nos conhecia, não é? Ainda éramos informes e ele já nos conhecia, porque ele foi o nosso Criador, ele é o nosso Criador. E todo aquele que confessa, que crê em Deus, no Filho, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, ele torna filhos de Deus. E com isso, privilégios de ser chamados filhos de Deus. Está escrito em João 1:12. Perdão, viu, amados? Eu vou ficar sempre assim, enquanto estiver a garganta, desde ontem, que eu estou com a garganta assim. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Somos salvos pela graça, e isso não vem de nós, né? Não vem de vós, é dom de Deus. Todo aquele que confessa o Pai, confessa o Filho, porque não adianta dizer que ama a Deus, mas não reconhecer, não confessar diante dos homens o Filho dele, Jesus Cristo, o qual deu a sua própria vida em redenção de todos, embora nem todos o reconheceram, nem o reconhecerão, porque estão presos em prazeres carnais, estão presos em coisas do mundo. Então, mesmo Deus usando pessoas, essa pessoa muitas vezes não dá ouvidos. Ouve, mas não assimila, não pratica. Então, Jesus disse que compará-lo-ei com um homem prudente, quando ouve a palavra, assimila e pratica. Porque nós sabemos, amados, que enquanto nós estejamos aqui na terra, haverá uma luta espiritual, né, entre a carne e o espírito. A carne milita contra o espírito. Então, muitas vezes, a pessoa... Jesus disse assim, está escrito na palavra dele, nas escrituras, na Bíblia, que é a verdade, né? Está escrito assim, Lucas 9:23. Todo aquele, né, que quiser seguir, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, porque o Senhor saberia, pegue sua cruz e siga-me. O Jesus, ele sabia, aliás, que muitas vezes as pessoas iriam querer fazer a sua vontade, a vontade carnal, né? Aquela que nós herdamos de Adão e Eva, nossos pais espirituais. Então, ele nos ensinando a buscarmos estarmos em espírito. Se nós ouvirmos a sua voz, muitas vezes, a pessoa deve procurar não fazer coisas. Por exemplo, muitas vezes nós todos que levamos o Evangelho a todas as pessoas, como assim o Senhor determinou que fizéssemos, às vezes a pessoa está ouvindo ali a palavra, mas não pratica. Às vezes você vê pessoas bem próximas, às vezes até na família,
que estão de alguma forma sofrendo por determinada coisa. Nós como queremos fazer algo por aquela vida, mas ela não dá ouvidos. Ela escuta, mas ela não ouve, ela não pratica aquilo que é passado para ela, da vontade do Senhor. Sempre leio, sabe, amados, o que está escrito, Jeremias 17:10, que Deus, Ele esquadrinha, Ele sonda nossos pensamentos, Ele sonda os nossos corações, prova os nossos pensamentos, para dar recompensa de acordo com o caminho que nós estamos trilhando, de acordo com o fruto das nossas ações. Eu sei que muitas vezes a pessoa é condicionada a uma situação, a algumas circunstâncias, devido à escolha que ela fez. E você, por mais que você queira ajudar, né? Interferir aquilo ali, às vezes não está no teu poder, não está no meu poder. Vontade não nos falta, né? Nós temos que apresentar diante de Deus as nossas petições, que assim está escrito na palavra do Senhor, que nós não devemos estarmos inquietos por coisa alguma. Antes de tudo, fazer conhecido diante de Deus as nossas súplicas, né? Ele está falando as nossas causas, nossas preocupações, nossos anseios, nossos receios, não é? Ele quer dizer tudo isso. Nas Escrituras diz assim, que nós não devemos estarmos inquietos por coisa alguma. Quando ele diz isso, ele diz que a pessoa não deve estar preocupada com coisa alguma. Porque às vezes, amada, a gente vê situações na vida até de alguém, da família, e queremos ajudar, mas não está no nosso poder ajudar. Porque a gente tenta, mas a pessoa não ouve, escuta, mas ela não ouve, não pratica, não assimila. Ouve aquilo ali na hora e entra no ouvido e sai no outro. A palavra do Senhor diz que muitas vezes é como se tivesse comichão nos ouvidos, que não dá ouvidos. Aquilo ali entra no ouvido e sai no outro. Então, nas Escrituras diz que quando a pessoa ouve a voz de Deus e pratica, ele compara com um homem prudente, uma mulher prudente. Mas não está no nosso poder fazer algo por essa pessoa. Quando podemos, fazemos. Mas quando nós não podemos, nós temos que orar ao Senhor, apresentar diante dele e dizer: Senhor, eu posso interceder em oração pela vida de... Aí diz o nome da pessoa. Eu posso, Senhor, ajudar em oração, intercedendo pela vida dela, clamando ao Senhor: tem misericórdia, Senhor. Eu sei que o Senhor já é um Deus misericordioso. Tudo está em teu poder, nada foge do teu controle. Autoridade, majestade, domínio, o Senhor tem sobre todas as coisas nos céus e na terra. Mas mesmo assim, Senhor, o Senhor diz que nós devemos abrir as nossas bocas e clamarmos por aquele que necessita de um agir teu. Olha, amados, isso é tão importante, o poder da oração, o poder da intercessão. Quando você intercede por um outro, por um semelhante, por um parente seu, seja qual for, seja um colega, uma amiga, um amigo, até um desconhecido, o Senhor nos ordena, orienta que nós devemos orar até por aqueles que se fizeram inimigos, porque nós sabemos que nós temos apenas
um inimigo, não é? Mas ele tem os seguidores dele. Então, aqueles que dão brecha, eu vou fechar a porta, tá? Porque tá vindo um som de fora, para não interferir. Então, clamando ao Senhor para que essa pessoa ouça a palavra, a voz de Deus e venha é porque nós sabemos, e venha fazer valer em atitudes, né? Dar um passo diferente, passar a ouvir a voz do Senhor. Porque o Senhor, às vezes, muitas vezes, o Senhor mostra, às vezes o Senhor usa pessoas, às vezes a pessoa usa, Deus usa a circunstância. Tudo isso o Senhor está falando com a pessoa. Mas a pessoa, ela não... Por quê? Meu Deus! Por isso que eu peço a misericórdia do Senhor por essa vida. Porque ela foi condicionada. Não foi escolha dela. Meu Deus, deixa eu fechar aqui. Ela foi condicionada desde criança a uma doutrina errada. A gente sabe que também tem um pouco de rebeldia, né? Nisso aí. Porque Deus, ele sempre vai usar alguém para falar da vontade dele. E muitas vezes a pessoa ouviu e não deu, a pessoa escutou e não deu ouvidos. Não praticou. Eu tive que fechar as janelas, amados, porque deu uma chuva agora de repente. Da outra vez, molhou a cama. Sim, amados, então voltando. Então, assim, nós queremos e podemos interceder pela vida dessa pessoa em oração, apresentando, como está escrito em Filipenses 4:6, que nós devemos orar, né, tanto por nossa vida, como pela vida das pessoas que amamos, e não só orar, falar para essa pessoa também, que essa pessoa passe a dar ouvidos à voz de Deus, mostrar para essa pessoa que Deus perdoa, com o tempo de ignorância, perdoa, claro que Ele perdoa, só que a pessoa não pode permanecer fazendo da forma que ela vem fazendo, que ele vem fazendo. Precisa se voltar para o Senhor. Muitos não querem dar ouvidos. Nós não podemos fazer nada com relação a isso. Aquilo que está em nosso poder fazer, façamos. Sim, façamos. O que você puder fazer pelo seu semelhante, faça. Faça, porque a palavra do Senhor está escrito que Tiago 4,17, que aquele que pode fazer o bem e não faz, está no seu poder fazer o bem e não faz, esse peca. Então, aquilo que está em nosso poder fazer, façamos. E aquilo que não depende de nós, que nós oremos intercedendo
pela vida daquele semelhante, daquela pessoa, às vezes até um parente que você vê sofrendo, quer muito que aquela pessoa, mas às vezes, muitas vezes, ela foi condicionada, ele foi condicionado àquele tipo de... Aí diz assim, e por que ela não sai disso? Por que ele não sai disso? Às vezes, a pessoa está numa situação que, na época, era para ter sido despertada, né? As consequências que ia ter nisso aí, e não foi. Foi enganado, foi enganada, né? E por uma falsa promessa que eu digo assim, que dizer que ia levar uma vida a dois. Eu não estou falando de mim, tá? Porque eu tive um caso parecido agora, uma situação parecida. Não estou falando de mim, estou falando assim, de uma outra pessoa, né? Que muitas vezes acontece isso, a pessoa vai viver com alguém e também já lá atrás já teve uma orientação errada, e depois Deus usa uma pessoa para dizer a verdade, no lugar de essa pessoa deixar o tempo da ignorância para trás e começar a praticar o que Deus ensina, e a pessoa não quer, aí continua sofrendo. E você pode fazer alguma coisa? O que está no seu poder fazer, faça. E o que não está? Orar, interceder, pedir ao Senhor, Senhor, te apresento a vida de... Aí diz o nome dela. Peço ao Senhor, Pai, tem misericórdia da situação. Porque tem coisas que não está no nosso poder fazermos. Aquilo que podemos fazer, nós fazemos. E o que não podemos fazer, apresentamos ao Senhor. Hoje o Senhor me deu uma palavra, quando eu abri aqui a Bíblia, que está escrito em Isaías 45. Muitas vezes, eu estou pensando numa coisa aqui, muitas vezes as pessoas dizem assim, mas Deus não é misericordioso? Deus não é um Deus amoroso? Mas Deus também, Ele se desgosta quando a pessoa está colocando a fé não nele. Quando a pessoa não está priorizando Ele no seu viver. O primeiro mandamento, amarás o Senhor, teu Deus, de todo. Primeiramente, Ele deve ser o seu Deus, o nosso Deus, o Deus verdadeiro. Só há um. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E o segundo, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Nós sabemos que esse amor, esse mandamento, esses dois mandamentos são muito importantes, são os maiores, porque o Senhor disse que se nós cumprirmos esses dois mandamentos, não estaríamos longe do reino dos céus, do reino de Deus. Lendo Jeremias 17:7. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então nós não podemos colocar o Senhor em segundo plano. O Senhor deve estar em primeiro lugar em nossas vidas, nosso viver. Ele deve ser o centro do nosso viver. Apresentar todas as coisas a Ele. Porque, embora Ele seja um Deus amoroso, um Deus longânimo, um Deus misericordioso, piedoso, bondade, benignidade, é infinita a benignidade dele. Mas se a pessoa
está colocando, vamos supor, outras coisas no lugar que é devido a ele, isso aí causa um desgosto para o Senhor. É assim, se a pessoa coloca o Senhor em primeiro, ele vê que a pessoa está sendo obediente. A pessoa está sendo obediente. Por que Adão e Eva foram expulsos do paraíso? Porque eles desobedeceram. A desobediência, embora se a pessoa reconhece o seu erro, Jesus, Deus Todo-Poderoso, ele perdoa, ele acolhe, ele abraça, ele é imutável. Nós sabemos que ele é um Deus imutável. Mas se a pessoa está levando uma vida que pouca importância dá para o Senhor, porque o Senhor disse que muitos dizem que o amam com os lábios, mas o seu coração está longe dele. Então não adianta dizer que ama a Deus e não testificar no seu viver que você o ama. E quando é que você testifica? Você confirma que ama ele? Quando você o põe em primeiro lugar na sua vida. Amados, olhe, Deus blinda os nossos ouvidos, blinda as nossas bocas, nossa mente e coração. Tem coisas, presta bem atenção, tem coisas, vamos supor, você não vai ser mal educada. Em determinadas situações, você vai estar ali, no lugar, ouvindo A, ouvindo B, ouvindo C. Você está ali ouvindo, mas você só vai dar vazão, atenção no seu viver, aquilo que Deus já determinou. Você pode ouvir N vozes, mas você só vai assimilar para a sua vida aquilo que Deus toca no teu coração, na sua mente. Você vai ouvir muitos você vai ouvir muitos parasitas. Entendeu? É parasita na internet. E o que você quer dizer, irmã, com parasita? Você vai estar ouvindo vozes ali, que muitas vezes é vozes que não condizem. Presta bem atenção. Tudo que eu estou falando aqui, eu estou buscando na palavra de Deus. Eu estou com 2 Bíblias aqui abertas. Estou buscando na palavra de Deus. Aí diz assim, irmã, o que é que tem a ver isso? Tem a ver porque é o nosso dia a dia. Vai haver situações que você pode estar em determinados locais. Você não vai ser mal educada. Você vai ouvir, tá certo? B, C, D falando algo, mas Deus nos dá o discernimento do Espírito. Quem é de Deus ouve a voz de Deus e sabe quando reconhece a voz de Deus. Reconhece. Um dos dons que o Senhor nos concede. Obrigada, Senhor. Muito obrigada por todos os frutos que o Senhor nos concede, me concede, e os dons espirituais. Muito obrigada, Senhor. O dom de discernimento de espírito. Muito obrigada, Senhor. Quando alguém fala com você e você sabe discernir se aquela voz que está falando é a voz de Deus. Muito obrigada, Senhor, porque aqueles que são teus reconhecem tua voz, conhecem tua voz. Muito obrigada. Então você pode estar em algum determinado local, alguém vier falar, cuidado, peça a Deus discernimento, se aquela voz que está falando em determinado lugar. Mas Ele nos mostra, porque quem é de Deus ouve a voz de Deus e a pratica. Então, amados, tudo que eu estou falando aqui está dentro da palavra do Senhor. Eu mostrei para vocês aqui, Eu li Mateus
Quando eu vou salvar o vídeo, eu sempre coloco os versículos, capítulos e versículos que são mencionados, que são lidos. Então, eu vou ler Isaías 45, mas eu li antes Mateus